ainda bem. Nossa, quando eu vi esse nome da palestra, eu falei, gente, quem que eles vão chamar para falar nisso? Espero que seja alguém bom. Não encontraram. E então, me colocaram para falar um pouco com você. O Guiral que é o culpado, que me convidou. Bom, gente, prazer, agradeço muito a oportunidade. Eu acho que temos aqui uma plateia muito, muito especial, muita gente que sabe mais do tema do que eu próprio, e eu quero dar uma pequena contribuição e principalmente motivá-los, e a ideia é a gente fazer uma discussão saudável e séria sobre um tema que é tão importante para o Brasil, que é logística. E eu não vou falar de Cargill, mas eu vou começar falando de Cargill. Não é a intenção de fazer propaganda. A Cargill nasceu no estado de Iowa, em 1865, como uma empresa de trade, ou seja, ela comprava grãos e vendia grãos. De Iowa, ela mudou, e aí o que a gente fazia? Armazenava os grãos, comprava os grãos dos produtores, fazemos isso até hoje, e armazenávamos em lugares que pudessem manter os grãos secos e esperando o melhor momento para comercialização. Só que a grande inovação da Cargill, ou a primeira das inovações da Cargill, foi perceber que o negócio dela não era só fazer trading, não era só comprar e vender grãos, mas fazer com que esses grãos chegassem de maneira rápida e eficaz aos centros de comercialização e os locais consumidores e exportadores. E, para isso, o nosso fundador começou a seguir as linhas de trem. A expansão das linhas férreas dos Estados Unidos, que aconteceu lá no século XIX, à medida que as linhas de trem iam andando, ele ia comprando armazéns, construindo armazéns e colocando a serviço dos produtores um local não só de armazenagem, mas que ele pudesse também carregar os trens que levariam esses produtos para os portos, para os locais de consumo. E qual é a semelhança disso com o Brasil? Infelizmente, não é uma semelhança tão boa. Em 1865, os Estados Unidos na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos deu os primeiros passos para estabelecer uma rede de comunicação por via férrea que cresceu, e depois, mais tarde, eu vou mostrar no slide como é o desenho atual, e se consolidou como uma maneira bastante eficaz de transporte de grãos, de produtos, como um modal logístico. O Brasil tem hoje, em termos de vias férreas, a mesma quantidade de quilômetros que os Estados Unidos tinham em 1865. Então, nós estamos em transporte férreo no século XIX. Isso não pode continuar. Se nós quisermos, efetivamente, ser um país de vanguarda, como, eu não gosto muito dessa frase, mas celeiro do mundo, como produtores de alimentos, como distribuidores de alimentos, nós temos que procurar melhor eficiência. E essa eficiência se faz, no meu entender, através da unificação, da união ou do uso igualitário dos modais que nós dispomos. O Brasil deve, ou espero que passe a utilizar, e eu acho que foi um grande alerta que aconteceu no ano passado com o mercado, a greve dos caminhoneiros despertou o Brasil para uma dependência que a gente já tem há muitos anos, mas que a gente não tinha consciência. Na verdade, que nem todo mundo não tinha essa consciência. Os senhores aqui estão numa plateia privilegiada, vocês têm acesso às informações, vocês conhecem como isso funcionava, mas o público, em geral, não se apercebia da dependência que era a gasolina chegar no posto de gasolina para ele. O leite no supermercado, a carne no açougue. De repente, eles descobriram que a vaca não estava do lado do açougue, nem para dar carne, nem para dar leite. Que eles ficaram sem combustível para andar para o seu trabalho. Falei, mas por que isso aconteceu? Porque somos muito dependentes do sistema rodoviário. Porque somos muito dependentes do transporte sobre rodas. Isso não é de hoje, isso já é um reflexo de uma política instalada lá no passado, e isso já foi objeto, em um país latino-americano, da derrubada de um presidente. Vocês devem se lembrar que o Chile, o Salvador Allende, caiu porque houve uma greve do sistema de transporte rodoviário, que desabasteceu e deu as ferramentas, deu os argumentos e os motivos para a oposição se colocar contra ele e depor um presidente e jogá-lo numa ditadura por algumas décadas. De tão sensível que é isso.
Como é hoje o sistema modal? Desculpa, não é nenhuma novidade para vocês, talvez a gente vá... E isso é mais para motivá-los e para a gente pensar um pouco o que está acontecendo. Em vermelho ali, o alaranjado, não sei, vermelho, aqui está meio cor-de-rosa. Nós temos os países do BRIC e temos dois outros países que são países desenvolvidos. Eu vou pedir para a gente deixar de fora Índia e Rússia nesse momento, porque em termos de extensões territoriais, o Brasil é mais comparável a Estados Unidos, a China, do que com esses dois países. Um é muito pequeno em relação à extensão territorial, o outro é grande demais. Vejam como, em números de quilômetros de vias de comunicação, esses países estão. Nós temos o Brasil, hoje, com um número de rodovias de 219 mil quilômetros. Se você for para a outra ponta dessa tabela, nós temos os Estados Unidos com 4.375.000 quilômetros de rodovias. Nós temos menos, ou cerca de menos de 5% do que eles têm. Se olharmos para as ferrovias, então é gritante. Eles têm 8 vezes mais que nós. A Índia tem 2,5 vezes mais que nós. A China quase 3 vezes mais que nós. E aqui eu quero um dado importante. Lembra-se que eu falei que no século XIX, não vamos precisar a data, no século XIX nós tínhamos o tamanho de ferrovias que os Estados Unidos tinham? Pois bem, no século XIX nós tínhamos o dobro de ferrovias que a Índia tinha. Portanto, não é uma questão de ser subdesenvolvido ou desenvolvido, é uma questão de prioridade. A Índia hoje tem mais que o dobro de nós e nós estagnamos nesse aspecto. Se formos olhar, e eu não vou falar de rodovias nesse momento, vamos olhar lá as nossas hidrovias. 14 mil quilômetros de hidrovias. O potencial de hidrovias do Brasil hoje é de 29 mil quilômetros. Sendo que desses 29 mil, 29 mil quilômetros navegáveis. Desses 29 mil navegáveis, nós temos economicamente navegáveis, que têm interesse de navegabilidade, 19 mil. Se vocês acrescentarem aos 14 que nós temos, outros 19, isso nos coloca muito próximo aos Estados Unidos. Superamos a Índia. Olha o Canadá, e mais tarde, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a utilização de modal, olha o número de hidrovias que o Canadá tem. Gente, vamos lembrar que lá congela os rios. Você pode usar só por uma parte do tempo. Daqui a pouquinho a gente vai olhar sobre o transporte, como é a utilização do transporte modal, e vocês vão ver que a gente está muito mais atrasado, não só em termos de quantidade de quilômetros que a gente tem, mas também na sua utilização. Vamos falar de rodovia? Olha só a diferença entre as rodovias dos Estados Unidos, o número de quilômetros de rodovias dos Estados Unidos e a nossa. Nós temos 19 mil quilômetros de dutos, sendo que a gente transporta principalmente óleo, gás e minério. Os Estados Unidos têm, eu nem sei quanto dá isso, 10 vezes seria, não, 1000 vezes mais que a gente. E utilizam muito esse modal. E a gente está desperdiçando essa alternativa. A gente não está utilizando essa alternativa. Vamos fazer um breve olhar sobre a utilização desse modal. Bom, de novo, salta aos olhos e eu vou pedir para a gente vai olhar, vou explicar isso, mas eu acho que é um ponto fora da curva. A Rússia usa quase 90%, 80% do transporte de carga na Rússia é feito por via férrea. Olha o Brasil, 15%. Se você olhar os países mais desenvolvidos, Austrália, Estados Unidos e Canadá, eles têm basicamente a mesma utilização, 43%. E a gente aqui não está falando, e eu acho que os dois extremos aqui estão errados, na minha visão. Obviamente que a Rússia tem os seus motivos para usar, ela tem um sistema bastante eficiente, e as zonas de produção e de consumo estão numa distância muito grande, portanto, é mais eficiente você transportar por ferrovia, mas você concentrar tanto, imagine que amanhã, se eu quisesse causar uma revolução na Rússia, eu pararia o sistema ferroviário deles. Se eu quisesse boicotar a distribuição de alimentos na Rússia, por exemplo, se eu fosse um terrorista, embora minha mulher ache que eu sou em alguns aspectos, mas eu não sou, minha sogra tem certeza, o que eu faria? Eu terminaria com o sistema ferroviário russo. Eu boicotaria, fazia explosões localizadas, você
cria um colapso no país, semelhante ao que uma simples greve fez ao Brasil ano passado por causa daquela concentração. Se a gente olhar um pouco mais detidamente os países que estão no meio dessa tabela, o que a gente pode ver? O que vocês veem aqui? Vocês podem ver que a distribuição entre os modais é mais ou menos equânime. Ok, a gente tira o Canadá, porque, de novo, tem um problema de navegabilidade, de utilização por sazonalidade dos rios, mas você olhar Austrália e Estados Unidos, eles têm, olha, eu não uso demais nenhum modal, eu não uso nem demais um outro, eu uso adequadamente. O que nós fizemos no Brasil? Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. A gente estava falando de vias férreas. Olha só a malha ferroviária dos 4 países que estão naquela tabela, comparativamente com o nosso. O Brasil é o da esquerda, porque vocês não sabem, é o da esquerda acima. Não, porque às vezes confunde, pode ser o de baixo aqui, por isso que eu pus o nome. Né? Esses 4 países têm o que a gente costuma comentar, tamanhos continentais. São países com mais ou menos 8,5 milhões, 9 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, são distâncias muito grandes. Se você comparar Estados Unidos de leste a oeste, ele é mais ou menos o mesmo tamanho do Brasil de norte a sul. Por que lá eles tiveram tanta atenção de ligar o país desta forma? Primeiro, porque se pensou numa coisa chamada comunicação. Eu não sei se vocês lembram, quando era pequeno eu via muito filme de faroeste. E aí eu lembro de uma história de que eles tinham uma comunicação do leste americano para o oeste americano feita por cavalos. O cara montava num pônei com uma carta, atravessava umas centenas de quilômetros, descia do cavalo, pegava outro cavalo, continuava mais até chegar no oeste. Eu sempre me perguntei quando era criança, como é que o cara sentava depois que ele terminava esse percurso. Mas eles entregavam a carta. E olha, naquela época, se entregava uma carta que saiu de Nova York ou Boston, na Califórnia, em 17 a 18 dias. Gente, é uma enormidade, é um negócio super rápido. O que eles notaram? Eu preciso de um sistema de comunicação mais eficiente. Eu preciso levar as pessoas de um lado para o outro de maneira mais eficiente. O que eles propuseram? Ferrovias. Deitaram trilhos. Milhões de quilômetros de trilhos. Com isso, eles integraram o país. Eles aproximaram os dois extremos. Conseguiam levar produtos da Califórnia, que é praticamente tropical, para o meio oeste americano, para o leste americano, e vice-versa. O que nós, brasileiros, fizemos? Nós concentramos a nossa malha ferroviária no Sudeste. Principalmente por quê? O que havia aqui no início do século XX que era preciso exportar? Café. Café. Enquanto durou o boom de café, isso se estabeleceu. Então, você vai olhar que o declínio do sistema ferroviário brasileiro começa com o crash da Bolsa na década de 30. E nunca mais se restabelece, porque outras prioridades foram dadas. A China é o da direita em cima. A parte que vocês veem que não tem é uma parte muito montanhosa, muito deserto, não tem ninguém. Onde existem pessoas, e na China tem muita gente, tem sistema de ferroviários, porque você transporta muita gente assim. A Rússia, você vai ter concentração no leste, porque no oeste, porque no leste você tem tundra, você tem Sibéria, e não faz sentido. As regiões produtoras de trigo e grandes produtos da Rússia estão no norte do país, no sul do país, e você leva até os setores produtores. Nós estagnamos. Nós estagnamos. E hoje isso nos reflete num custo de transportes mais alto, em problemas de acidentes, em perdas. Depois eu vou pedir para o Rodrigo, talvez o Rodrigo tenha essa informação, não vou te colocar numa situação difícil, Rodrigo. Sempre você pode falar que você não sabe. Mas a quantidade de grãos que nós perdemos nas estradas, hoje, daria mais uma colheita. É desumano fazer isso. No mundo em que ainda pessoas passam fome, como passam fome no nosso país, você jogar comida fora, porque vai chacoalhando no caminhão e cai, é ridículo. Sem contar os acidentes. E a nossa malha ferroviária tem uma característica muito legal.
Ó, a gente tem cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias, mas apenas 1.121 eletrificados. Nós somos o maior produtor mundial de energia elétrica. Hidráulica, renovável, sustentável, não poluente. E a gente prefere colocar nossos produtos para serem levados por ferrovias movidas a diesel, que a gente importa. Gente, algo está errado nesse país, que a gente tem que repensar isso. Querem uma coisa mais bizarra? Nossas ferrovias são espalhadas por 22 estados e tem 4 tipos de bitola. Bitola, para quem não sabe, é a largura dos trilhos. Elas não se comunicam, gente. Você leva um trem até um determinado ponto, ele não pode seguir, porque ele não consegue entrar ali no outro trem. Como é que... Gente, algo está muito errado na nossa forma de pensar. Por que a gente não pensa em integrar o Brasil? Quando a gente fala em integrar o Brasil, e integrar não só em termos de comunicação, mas também em termos de transporte, a gente tem que pensar nacionalmente. Eu nem sei por que apareceu isso. Eu tentei descobrir por que a gente tem tanto tipo de bitola, e aí eu me lembrei de uma historinha. Vocês lembram? Vocês devem ter ouvido isso. Correu muito. Falando, quando a gente colocou... Perdão, quando a gente não. Quando os Estados Unidos colocaram o primeiro ônibus espacial, e aí mostrava o ônibus espacial sendo levado por trilhos. E alguém ficou curioso. Poxa, um ônibus espacial sendo levado por trilho. Onde apareceram os trilhos? Que dimensão tem os trilhos? Os trilhos têm uma distância entre eles, entre 1,5 m, 1,20 m, alguma coisa assim. Pô, mas de onde veio essa medida? Você sabe de onde veio essa medida? Essa medida veio da Roma Antiga, porque as estradas romanas eram construídas com essa medida. E por que razão elas construíram com 1,5 m, 1,20 m, 1,5 m, às vezes até 1,70 m? Porque era a largura das carroças, para elas poderem passar. Mas por que as carroças tinham essa largura? Porque era a largura da anca de 2 cavalos. Então, quando você coloca uma parede de cavalos, juntos ela tem essa largura. Então, você fazia um pouco maior para as rodas e se tornava. Então, a gente mandou o homem para o espaço, carregado por trilhos que eram baseados nas ancas dos cavalos. A gente sabe isso. O pessoal de Brasília, que faz contratação, não sabe, não conhece anca de cavalo. Embora eu acho que alguns deles tenham parentesco. Olha o nosso passado. Eu estava pesquisando para fazer esse bate-papo. O Brasil chegou a ter 70%, gente, eu não estou exagerando, 70% da sua produção agrícola transportada por ferrovias. Tudo bem, a gente vai considerar que era uma produção muito pequena lá no século XIX, vamos considerar que é uma produção muito concentrada em açúcar e café, mas a gente já teve uma matriz assim. E nós perdemos isso. Deixamos de lado por uma política, por uma filosofia e uma ideia do governo que é baseada em outro modal. E antes de falar desse modal, que todo mundo conhece bastante, eu queria falar um pouco de barcaças, né, do transporte fluvial. Eu falei alguns minutos atrás sobre a quantidade de rios que a gente tem navegável e como a gente não explora. Mas só para dar a vocês uma ideia do que seria explorar esses rios, uma barcaça leva em torno de 1.500 toneladas de produtos. Um caminhão, não um bitrem, um caminhão normal, 26 toneladas. Um vagão, 100 toneladas. Um comboio de barcaça padrão é um empurrador com 16 barcaças. Ele leva 22.000 toneladas. Uma barcaça equivale a 15 vagões. Portanto, eu não preciso de um trem carregando 15 vagões. Se eu tiver a possibilidade de usar uma barcaça, eu uso uma barcaça. Perdão, deixa eu voltar aqui. E ele equivale a 58 carretas. Com isso, eu estaria tirando dessas estradas 58 carretas. Eu não vou tirar essas carretas para não fazer nada. Eu vou tirá-las dos trechos longos. Eu vou tirá-las daqueles trechos onde eu tenho possibilidade de usar um meio de transporte que é mais barato, que é mais eficiente, que eu não vou ter acidente de tombamento, de transbordamento, que eu não vou ter acidente de colisão com outro veículo. Eu acho legal quem me deu isso foi o Sebastián Creta, nosso colega lá da Argentina.
Eu falei com ele, a gente vai ter um bate-papo com o pessoal do sítio e tal. Eu lembrei de que eu tinha visto isso quando eu entrei na Cargill. Alguém lá no Paraguai me deu esse cartãozinho, assim, olha o que quando responde. Vamos pensar em termos de tamanho. Uma barcaça tem, um comboio de barcaças tendo um empurrador tem 285 metros. Para transportar a mesma quantidade de produto desse comboio, eu preciso de 480 vagões. Portanto, eu teria que ter um trem com 8,7 quilômetros de vagões. Caminhões são 857 caminhões. Imagina que beleza o congestionamento na estrada para eu levar o que um comboio de barcaças leva. Eu preciso de 16 pessoas para operar um comboio de barcaça. E eu preciso de 1.600 pessoas para operar 857 caminhões. E aí a gente tem que também pensar pelo lado social. Eu vou desempregar essas pessoas? Não, eu não vou desempregar essas pessoas. Elas vão continuar trabalhando com caminhão, vão continuar fazendo transporte. Só que ao invés de pegar um produto no Rio Grande do Sul e levar para Fortaleza, desculpa, não tem... Aí eu estou pensando também a navegação costeira, que a gente utiliza muito mal, e eu nem falei disso aqui, nem vou falar disso aqui. Mas vamos pensar de um transporte que sai do interior de São Paulo, que pode vir por via de barcaça, via Tietê, até uma região de produção. Eu não preciso que o cara saia lá de Presidente Prudente e venha até Campinas. Ele vai pegar em Campinas e vai trazer para São Paulo, para levar ao porto. Ele vai fazer um trajeto de 100 quilômetros, não de 400. Eu estou preservando vidas, porque o número de acidentes com transportadores, com caminhões no Brasil é algo absurdo. Só em 2017 foram mais de 9.000. Eu não tenho o número de fatalidades, mas a gente sabe que o nosso trânsito no Brasil mata mais de 60.000 pessoas por ano. Eu estou protegendo famílias, a família do transportador, a família do motorista do caminhão. Estou protegendo a família de cada um de nós que está na estrada do lado do caminhão. Que o motorista está cansado, por horas de trabalho desgastantes. Há leis para descanso e a gente sabe que isso vai melhorar, está melhorando, mas nada evita que ele tenha problemas de distração, de um mal-estar súbito e venha causar. Ele não vai perder o trabalho. Eu não estou sugerindo, nós estamos sugerindo que essas pessoas percam o seu trabalho. Eu estou sugerindo que elas mudem a maneira como estejam trabalhando. Assim como nós temos que mudar. Assim como nós queremos ser mais eficientes, precisamos mudar também. Rodovias. Isso eu não vou me deter muito, porque estamos muito... temos muita consciência e sabemos muito bem como isso. Eu quis só colocar aqui um breve histórico da evolução das nossas rodovias no século XX, e me deparei com um dado curioso, que demorou 8 anos para a gente pavimentar a primeira rodovia. Isso continua até hoje, né? A gente não mudou. Em 100 anos, a gente continua demorando um tempão para pavimentar a rodovia. Basta ver a bendita 163, lá? 163, que tem um trecho pequeno que está sem pavimentação, que todos os anos atolam caminhões naquele local. E aí eu me permito fazer um breve lembrança do que acontece naquela rodovia. Todos os anos a gente tem esse problema lá. Todos os anos os caminhões ficam atolados, todos os anos a gente perde muito dinheiro, a gente tem um custo alto. E o governo não faz nada. Pois bem, se o governo não faz nada, cabe a nós, da iniciativa privada, termos a reação e a ação e a proposição de irmos lá e mudarmos. Em 2017, foi publicado nos jornais, e os senhores devem ter lido, que as grandes empresas de trading estavam propondo a construção da ferrovia Ferrogrão, que a proposta é levar os grãos do meio oeste brasileiro até o porto de Miritituba, num custo de 12 bilhões de reais de construção da ferrovia. Vantagens desse projeto. Não haveria problema de desmatamento, porque a gente usaria a área de uso de servidão, tem um outro nome, mas eu me esqueci agora, da própria rodovia, que ela tem espaço para isso. Portanto, não haveria desmatamento a gente usar do lado da ferrovia. Outro ponto, isso baratearia entre 3 a 5 dólares o custo de transporte por tonelada transportada. Multipliquem por 120 milhões de toneladas, é óbvio que não sai tudo de lá, mas é a nossa produção de soja prevista, 112 esse ano, 112, 114 milhões de toneladas. Quanto disso dinheiro representa?
As traders estavam dispostas, como estão até hoje, de colocar o seu dinheiro porque acreditam no Brasil, porque sabem que essa é a melhor maneira de transportar, porque sabem que essa é a maneira mais eficiente e sabem que isso vai trazer dividendos para a gente. O que fez o governo? Excelente ideia. Adorei a ideia. Mas vamos fazer o seguinte, vocês constroem e eu licito a operação. Legal? Eu invisto, mas eu não posso operar. E a condição para a gente fazer esse projeto era nós operarmos por um determinado número de anos, para ter o payback do nosso investimento. Que eu acho muito justo. Mas um deputado, eu não sei qual, qualquer um deles, vocês podem escolher, achou que era melhor, ok, vamos investir esses 2 bilhões e a gente licita e vocês vão contratar os serviços com a empresa que ganha a licitação. Gente, desculpa, isso não é sério. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade. O Brasil tem mudado, vem mudando, e eu percebo cada vez mais que estamos mais conscientes com a política, com o meio ambiente, com, talvez um pouco menos com a tolerância ao outro, e principalmente a quem pensa diferente, mas estamos mudando. E precisamos mudar essa cabeça também. O que acontece com a nossa malha rodoviária? Demoramos 8 anos para pavimentar a primeira. Na década de 40 e 50, investimos muito em rodovias. Lembra-se do Juscelino Kubitschek, que para ele era importante ter rodovias, e nessa época que a gente tem a instalação da Petrobras, a Petrobras passa a fabricar asfalto, e a gente consegue baratear o custo para asfaltar estradas, e vamos pavimentar esse país. No final da década de 70, nós temos a primeira crise do petróleo, na verdade em 74, 76, a primeira crise do petróleo, que vai se reproduzir de novo nos anos 80, e aí o nosso sistema rodoviário foi para o beleléu. Modernizamos muito pouco, o que foi modernizado foi entregue na iniciativa privada, que cobra pedágio, sim, cobra pedágio, mas nos dá boas estradas, na grande maioria das vezes. E eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não me incomodo em pagar, sendo que eu vou ter atendimento. Eu não me incomodo em pagar, sendo que eu sei que eu não vou encontrar a estrada buracada. O que me incomoda pagar é os impostos que eu pago para a minha prefeitura e da minha casa até onde eu trabalho, que são 2 quilômetros, eu devo ter uns 19, 25 buracos. Gente, o meu dinheiro está ali. O nosso dinheiro está ali. Isso precisa mudar. Quais são os nossos desafios? Nós embarcamos no século XXI, estamos terminando uma década, a primeira década do século XXI vai acabar e nós a perdemos. Como perdemos a década de 80, como perdemos a década de 90, como perdemos a década de 2000, por motivos distintos, mas perdemos. Não por falta de iniciativa, não por falta de criatividade, mas acho que por falta de ação. Então, eu coloquei aqui 3 perguntas, ou 3, na verdade, objetivos nossos, né? O que nós acreditamos? Que nós temos que reduzir os custos logísticos. Como? Intermodal, investindo em mais ferrovias, investindo em hidrovias, botando na mesa a nossa agenda. A agenda de quem produz, a agenda de quem trabalha, a agenda de quem paga impostos. Nós somos quem tem o direito de colocar e determinar essa agenda. Para quê? Para distribuir nosso produto de maneira mais eficaz e mais barata, barateando o preço do produto que chega para o nosso consumidor final. Gerando emprego. Imagina que se a gente tivesse 20 vezes mais ferrovias. Imagina se nós utilizássemos os 19 mil quilômetros de hidrovias navegáveis e rentáveis que nós temos. Quanta gente a gente empregar? Quanto a indústria ia se movimentar? Deixar nas mãos da iniciativa privada, realizar trabalhos coordenados entre governo e iniciativa privada para fazer crescer. O que a gente tem percebido do governo? Quando ele muito faz, ele atrapalha. Estamos discutindo já há algum tempo a questão do marco regulatório de transporte. O que para nós é uma grande preocupação. Nós, quando eu falo nós, Cargill, as trades, as empresas que produzem e transportam. Algumas coisas do marco regulatório são boas, outras são péssimas. Infelizmente, as péssimas são muito mais perniciosas no nosso país do que as boas. E a gente tem que balancear isso. O governo acenou aqui há 2 semanas para os transportadores, olha, o diesel não vai aumentar. Interviu no preço da Petrobras, caiu 32 bilhões de valor de mercado. Desculpa, eu sou acionista da Petrobras.
Ninguém me perguntou se eu concordava com isso. Eu entendo que os transportadores devem lutar pelos seus direitos, mas o governo não pode, sem pensar na sociedade como um todo, beneficiar apenas um. O marco regulatório tira das mãos de nós, embarcadores, a definição do plano de gestão de risco. Eu sei o que eu preciso fazer para proteger minha carga. Eu sei como equacionar problemas. Foi para isso que a Cargill me contratou. É para isso que ela tem o Rodrigo lá. Somos uma equipe gigante para isso. O governo quer colocar na mão do transportador. Gente, todo respeito com os transportadores. Eles sabem fazer muito bem o seu trabalho. Mas gerenciamento de risco de todo tipo de produto, em toda a situação, em todo o trajeto, eles não têm competência para isso. E competência não é, eu digo, capacidade, conhecimento, know-how. A gente tem. E o governo quer transferir isso para lá. Nós precisamos agir. Nós precisamos nos mobilizar para as coisas tomarem outro rumo nesse país. Falei de apenas um aspecto do logístico, que é o logístico, mas temos muitos outros. Esse grupo que está aqui, e vocês são multiplicadores de ideias, vocês têm clientes, vocês são prestadores de serviços, vocês têm muito a colaborar. Só que sozinho, individualmente, a gente não vai conseguir fazer. Precisamos realmente pôr a mão na massa, nos debruçar os problemas e lutar para isso mudar. Obrigado, gente.